Você acha que uma empresa ou mesmo uma pessoa deva ser boicotada por conta da sua opção sexual? A companhia de cosméticos Natura está lançando uma campanha onde coloca famílias no Dia dos Pais para estimular a venda de seus produtos. Diante da propaganda, o pastor Silas Malafaia está fazendo uma convocação dos evangélicos para boicotarem a companhia e não comprarem mais os seus produtos. Obviamente, a polêmica está dentro do campo moral, uma vez que na propaganda aparece o ator Tammy Gretchen, que fez a transformação de sexo e é casado com Andressa e tem agora o filho Bento. E, portanto, vai participar da propaganda que demonstra os novos arranjos familiares e sociais com os quais nós convivemos no nosso tempo, em nossa sociedade. Ora, ignorar isso é uma loucura. Querer lutar contra isso, que é algo já estabelecido e posto socialmente e aprovado pelo Estado, se constitui uma insanidade. Quem pode ter o direito de entrar e invadir a privacidade alheia para legislar sobre qualquer que seja a questão? Não se está cometendo um crime, não se está fazendo uma atrocidade. É uma questão que está bem resolvida entre o Tammy e a Andressa e a sua família. O que é que o Silas ou qualquer outro pastor, mesmo a igreja, tem que se meter nessa questão? E pior, tem que fazer uma conclamação daqueles que são ditos povo de Deus para boicotar a empresa. Ora, eu queria saber também dentro do campo moral se os adúlteros na igreja do pastor Silas são proibidos de dar o seu dízimo. Queria também saber no campo moral se os sonegadores do imposto de renda ou aqueles que emitem meia nota em seus comércios são proibidos de dar o dízimo à igreja. Eu queria saber também no campo moral se os maridos que agridem as suas esposas e as esposas procuram os seus pastores para confessar, se eles também suspendem o dízimo desses maridos ou mesmo se estimulam as esposas a denunciá-los à polícia para que as medidas legais sejam tomadas e assim possa se evitar a barbaridade de feminicídios com os quais nós estamos convivendo. Eu tenho absoluta certeza que não. Mas essa regra moral que a igreja trouxe para si faz com que o povo dito de Deus seja cada vez mais rechaçado e rejeitado pela sociedade. Porque ao invés de acolher, eles fazem uma seleção baseado em seus preceitos, são excludentes, são invasivos, são por vezes odiosos. Quando eu olho para as Escrituras, vejo uma situação em que Paulo teve que lidar com as questões culturais do seu tempo. Ele estava na cidade de Corinto, e isso está relatado no capítulo 7 da primeira carta. Corinto era uma cidade promíscua, extremamente prostituída. As sacerdotisas faziam cultos de orgia na acrópole da cidade, no templo que era dedicado à deusa Diana. A cidade era conhecida pela sua perversão sexual. E quando Paulo escreve a sua carta, orienta que os pais da cidade mantenham as suas filhas virgens, para que, eventualmente, elas não se casassem com um depravado e viessem a sofrer. Mas Paulo faz essa observação dizendo: eu estou falando como homem, não da parte do Senhor. Eu estou falando conforme a leitura que eu faço, conforme os condicionamentos que eu carrego, conforme o olhar que eu mantenho sobre os fenômenos sociais. Quando ele trata da questão da separação, ele diz: agora o Senhor recomenda, não eu. E aí diz que os casais evitem a separação, o que deve ser contraposto com o que ele fala na carta aos Romanos, que o convívio deve ser um convívio de paz. Salvo essa exceção, o divórcio é a única alternativa.
Mas Paulo diz uma coisa interessante nessa carta. Nesse mesmo capítulo 7, ele diz: eu gostaria que todos os homens fossem conforme eu sou. Ou seja, Paulo era um homem eunuco. Ele tinha escolhido viver solteiro. Não se sabe se era viúvo, mas o fato é que ele havia escolhido isso. E nós sabemos que a posição do apóstolo tinha muito a ver com uma leitura naquele momento de uma escatologia que imaginava que a volta de Jesus seria iminente. Então não faria nenhum sentido se casar na perspectiva do apóstolo. Mas ele diz: eu gostaria que todos fossem como eu sou. Eu também gostaria que todos fossem como eu sou. Eu sou hétero, tenho um casamento estável, estou com a minha esposa há 30 anos, com mais 7 de namoro, então talvez mais tempo de casado do que você aí que me assiste tenha de vida. Eu gostaria que todos os casamentos fossem assim, mas eles não são. E eu tenho que aprender a respeitar as escolhas das pessoas. E tenho que me colocar à disposição delas para amá-las e para servi-las, de tal maneira que o Evangelho se expresse em mim através de atos de bondade, solidariedade e justiça. É assim que eu penso. E você, como pensa? Vamos conversando por aqui. De encontro em encontro a mente abre, o coração expande. E o mais eu vou te falando no caminho.